Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o efeito das sanções do Trump que aconteceram ontem com a eliminação dos vistos de 13 pessoas no total. A gente tinha falado ontem sobre os ministros do STF apenas, mas na verdade foram 8 dos 11 ministros do STF, mas teve mais gente também. Teve o Gonê, teve o pessoal da PF, teve um monte de gente na lista que perdeu o direito de ver a Disney. E lembra, é da pessoa e da família também. E, de novo, é o primeiro passo dessa história. Muito provavelmente virão outras sanções também nessa situação. Vamos falar um pouco sobre isso, porque aí uma coisa surpreendente que aconteceu hoje foi o presidente da CVM renunciou após 3 anos no cargo. Ele foi colocado no governo Lula e já estava 3 anos no cargo e teria um mandato de 5 anos. Ele continuaria até no próximo governo, teria mais 2 anos de mandato, ele na CVM, coisa e tal. Só que ele decidiu, não, pensando bem, eu não quero me ligar muito com esse governo aqui não, né? Será que é porque a CVM, a pedido do Lula, multou o Paulo Figueiredo em 102 milhões por uma suposta fraude num hotel do Trump, não sei o que lá? O cara percebeu que ele tentou ajudar o governo Lula e coisa e tal, e que agora a coisa ficou feia. Aí de repente ele se tocou, caramba, acabou minha vida, né? Deixa eu sair fora rapidinho, mas seu nome está anotado, senhor João Pedro Nascimento. Ele aqui antecipou o fim do mandato, que estava previsto para julho de 2027, para se dedicar à família e à vida acadêmica. Sim, a família e a vida acadêmica, exatamente. Temos certeza que vai ter muita gente se dedicando à família e à vida acadêmica nos próximos dias aí da estrutura do governo. E é isso que eu falo para vocês. Não achem que o Alexandre de Moraes e o Lula vão voltar atrás. Não vão. O problema é que eles vão perder apoio, porque as pessoas que estão debaixo dele vão começar, caramba, eu não quero me ligar com esse troço não, meu amigo, vai dar ruim para mim, né? As pessoas que já foram sancionadas, essas agora vão até o final. A questão agora é o apoio que elas vão ter dentro da sociedade brasileira. Neste momento, tá todo mundo com medo lá em Brasília, né? Até onde que eu fui nesse negócio do Lula, até onde que o meu nome pode entrar nessa história, né? Essa notícia foi sugerida por Ancapsu, Fora de Contexto, Trump Tupiniquim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha que coisa curiosa, né? Ontem, 13 pessoas perderam o visto para os Estados Unidos. As 13 pessoas. Isso é uma informação interna, não há confirmação oficial disso daí, são fontes ligadas ao processo lá na Casa Branca, independentes do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro. Então são pessoas que conhecem o que está acontecendo, que deram o nome dessas 13 pessoas, né? E quem seriam essas 13 pessoas? O Alexandre de Moraes, lógico, o Paulo Gonê, o Barroso, o Gilmar Mendes, o Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Então até aqui é o pessoal do STF mais o Gonê, né? O pessoal do STF, curiosamente, não inclui o Fux, não inclui o André Mendonça e não inclui o Cássio Nunes Marques. São os 3 que restaram ainda, que ainda podem passear na Disney se quiserem a partir daqui, né? E aí tem um dilema, porque o Fux está na primeira turma. E você lembra que as medidas contra o Bolsonaro estão em julgamento na primeira turma, né? O Alexandre de Moraes deu a decisão e subiu para a turma para julgar. Já tem 4 votos a favor de confirmar as decisões do Alexandre de Moraes nesse caso, mas não tem a do Fux. O Fux não votou ainda. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o Fux não votou ainda. Ele tem até segunda-feira para votar, para confirmar ou não as medidas do Alexandre de Moraes, né? E aí fica uma coisa muito curiosa, porque qual que será que vai ser a decisão do Fux, né? E lembra que o Fux, embora seja só um na primeira turma, ele pode forçar a coisa a ir para o plenário do STF. Toda a votação ser feita no plenário do STF, no caso do julgamento do golpe do Bolsonaro. Temos que acompanhar nos próximos dias como é que vai ser o voto do Fux nessa história toda aí, né? Paulo Gonê. O Paulo Gonê foi quem apresentou a denúncia contra o Bolsonaro, nesse caso, tanto no caso do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, como também no caso agora dessa suposta teoria de conspiração, de botar, né, do Eduardo Bolsonaro mandar o governo Trump fazer sanções contra o Brasil, essa loucura que não tem lógica nenhuma, né? Então Paulo Gonê está nessa lista também. E lembrando sempre, é todo mundo aqui com mais esposas, filhos e família imediata, né? Agora tem mais Andrei Rodrigues e Fábio Chor.
são dois da Polícia Federal, né? O André Rodrigues é o atual presidente da Polícia Federal, que tem autorizado todas essas operações absurdas, não se cumpre ordem ilegal do STF, o André não quer nem saber, tem feito isso, e o Fábio Shor, todo mundo conhece, é o cão de guarda, é o capanga do Alexandre de Moraes, que obedece às ordens dele, né? Então, os dois também entraram nessa lista, né? Além disso, o Ricardo Lewandowski, que é ex-ministro do STF e atualmente é ministro do governo Lula da Justiça, porque entende-se que ele tem ligação com essa coisa toda, evidentemente que tem, né? E o Rodrigo Pacheco, que entrou nessa lista aqui também, talvez como uma indireta para o Alcolumbre, né? Porque, de novo, depois que você está sancionado, que você está nessa lista, esses caras aqui agora não vão fazer mais nada para ajudar ninguém. Eles estão na mesma situação do Alexandre de Moraes, estão lutando pela própria vida, animal acuado, não vai fazer nada. Mas o Rodrigo Pacheco está aqui, mas o Alcolumbre não está. Porque o Alcolumbre ainda pode fazer alguma coisa. O Pacheco foi um que claramente poderia ter resolvido essa situação. O Senado é quem tem o direito de botar impeachment de ministro do Supremo para votar e não fez nada. Então, claramente obstruiu a vontade do povo, obstruiu a vontade dos senadores. Foi colocado na lista aqui, Pachecão não vai mais ver o Mickey, não vai mais ver a Disney, ou seja, é uma lista grande de gente, e o pior, pega esse pessoal, pega familiares, pega filhos, pega a galera toda, né? Um problema são que alguns ministros do STF têm filhos lá nos Estados Unidos, né? Por exemplo, a filha do Barroso, né, tá lá nos Estados Unidos, e eu não sei com que visto que ela tem lá, se ela tem residência permanente, se ela tem visto de estudante. Ela seria uma afetada por isso também. Pode ser que ela tenha que sair dos Estados Unidos e voltar para o Brasil. Não sabemos como é que está o status dela, tá? E eu vou alertar você para tomar cuidado, para não ficar atacando a moça diretamente, porque por mais que a filha do Barroso, coisa e tal, então, né, ela tem as teses de doutorado dela, é tudo tese a favor da censura e contra o bolsonarismo, então ela é esquerdista também, mas deixa, é uma moça que não tem nada a ver com nada, não tá na briga política, então aqui, o pessoal está dizendo que bolsonaristas ameaçam filha de Barroso que está nos Estados Unidos, deixa a moça para lá. A gente não precisa fazer mais nada. Agora o governo americano vai tomar as providências cabíveis, né? Parece que também tem um filho do Barroso que tem um escritório em Miami. Parece que tem a mulher do Alexandre de Moraes parece que vai ter problemas sérios também. Enfim, deixa que agora a Justiça dos Estados Unidos que vai cuidar disso, não temos mais que entrar nessa confusão, né? Agora, vai ficar por aqui, vai ser só proibir de ver a Disney, né? Como eu falei para vocês, só proibir de ver a Disney já é uma punição grande, porque além de você limitar a sua viagem aos Estados Unidos, que é o centro do mundo, né? Aliás, eu vou fazer um outro vídeo depois falando sobre as possíveis retaliações que o Brasil está preparando contra os Estados Unidos. E uma das retaliações é cortar o visto de americanos que venham para o Brasil, de autoridades americanas que venham para o Brasil. O que, sinceramente, não vai fazer muita diferença, né? Agora, eu prevejo uma diminuição muito grande no fluxo de turistas americanos aqui no Brasil, porque se o governo Lula realmente retaliar cortando vistos de pessoas nos Estados Unidos que venham ao Brasil, é possível que outros americanos fiquem com medo de vir para cá e acabar recebendo um tratamento ruim só por conta de retaliação do governo brasileiro. Então, a nossa indústria de turismo, já tão combalida aqui no Rio de Janeiro, vai sofrer ainda mais indiretamente. Mas eu vou falar sobre essas retaliações em outro vídeo. Não vou falar aqui não, né? Bom, o que vem a partir daqui? O Miguel traz para a gente aqui, os Estados Unidos já caçaram vistos e impuseram sanções contra juízes de outros países, sim. E o Brasil entrou no radar, né? Então tá aqui, ó, a primeira vez que ele está fazendo isso com o STF, não é inédito, isso já aconteceu antes. Aconteceu primeiro em 2012, depois da morte do Magnitsky, na prisão, os Estados Unidos revogaram o visto de juízes e agentes russos, né? Logo depois disso veio a lei Magnitsky com sanções financeiras e congelamentos de bens. O Putin reagiu com a expulsão de diplomatas. Talvez seja isso que o Lula vai fazer, vai expulsar a embaixada americana aqui do Brasil. Grandes bosta, né? Na Venezuela, também juízes e promotores ligados a Maduro tiveram seus vistos cancelados, inclusive familiares. Depois vieram as sanções contra PDVSA, bancos e até setores inteiros da economia. Resultado, crise diplomática e isolamento. Nicarágua, 100 políticos, juízes e militares do regime do Ortega foram atingidos com cassação de... Olha que coisa curiosa, né? Você vê aqui, ó. É a turminha do Lula aqui, ó. É Rússia, Venezuela e Nicarágua. É a turminha que o Lula gosta. É isso daí.
Logo após, os Estados Unidos sancionaram o Banco Central e o Ministério Público, tudo sob acusação de violações sistemáticas dos direitos humanos, que é exatamente o que estão fazendo contra Bolsonaro e contra nós bolsonaristas aqui no Brasil, né? China, o governo Trump impôs restrições a vistos aos membros do Partido Comunista e juízes envolvidos na repressão em Hong Kong e Xinjiang. Seguiram-se sanções econômicas e comerciais contra a China também. E agora é o STF no Brasil. Então, ou seja, não é uma coisa inédita que os Estados Unidos está fazendo. O que está acontecendo é que está colocando o Brasil no lugar correto, porque no momento que os brasileiros decidiram fazer o L e botar o Lula lá na presidência, é isso mesmo, jogaram o Brasil para o lado da Venezuela, Cuba, Nicarágua, e Rússia, China, né? O Irã também, aqui não está inscrito aqui, porque eu acho que o Irã tem sanções ainda piores, né? E Cuba tem sanções ainda piores. Então é outro patamar, mas estamos nessa turma. A nossa turma agora é essa. O Brasil está sendo encarado desse tipo aí, e isso vai custar muito caro para o futuro do Brasil. É o que eu falo para vocês. Eu vou chegar nesse ponto aqui, o Brasil vai ser tratado como um pária internacional muito em breve, se a gente não conseguir reverter essa coisa muito rapidamente, né? A cassação de visto é só o primeiro passo. Se o Brasil se seguir o ritual, a partir daí será congelamento de ativos, bloqueios de contas bancárias no exterior, sanções a empresas e instituições ligadas ao ministro, ou seja, qualquer banco que tenha uma conta de um ministro pode ser sancionado nos Estados Unidos, então os bancos vão ter um incentivo enorme para fechar contas de ministros aqui no Brasil, ou então vão à falência. E a diplomacia está dentro de um dilema inédito. Reage, agrava o conflito ou tenta negociar com um possível próximo presidente dos Estados Unidos. Ou seja, o que o pessoal está apostando é que o Brasil vai ficar quieto esperando o próximo presidente americano, que tem uma grande chance de ser o D-Day Vance, né? Vamos ver como é que vai ser isso daqui, né? Mas negociar atualmente com o Trump, eles não vão conseguir nada. É lógico que a solução mais rápida disso daqui é eles reconhecerem que estão errados, que houve violação dos direitos humanos no caso do Bolsonaro e simplesmente anularem toda essa palhaçada que estão fazendo contra o Bolsonaro, né? Vamos ver se é isso que vai acontecer, né? Bom, por que a esposa do Moraes será atingida por sanções do governo Trump, né? O governo do Donald Trump suspendeu o visto do Alexandre de Moraes e da advogada Viviane Barsi, que é a esposa dele. Mas, além disso, os Estados Unidos colocaram uma lupa sobre as atividades da cônjuge de Moraes por avaliar que, por comandar o escritório de advocacia Barsi de Moraes, ela estaria impulsionada pela atuação do magistrado no Supremo. Ou seja, o pessoal nos Estados Unidos está sabendo como é que é o esquema aqui no Brasil, que cada juiz da Suprema Corte tem um escritório ligado e que ganham dinheiro e a corrupção é isso daí, e que toda essa coisa de dizer defesa da democracia, nada soberania, na verdade é defesa dos privilégios que eles têm lá em Brasília, né? Washington também estuda impor sanções a outros ministros das cortes cujas mulheres exercem advocacia. Atualmente, as esposas de Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes atuam no meio jurídico. Veja, nem sempre é esposa, tá? Em alguns casos é filha, filho, tem casos que até há um amigo, uma pessoa conhecida que tem um escritório lá em Brasília, sempre tem um escritório ligado ao cara. E não é só do STF, não, é do TST, é do STJ, é de todos os tribunais superiores lá em Brasília, né? Bom, então as sanções vieram, são sanções sérias, os Estados Unidos não costumam voltar atrás nesse tipo de punição, daí o desespero do cara da CVM, que meteu o pé. E eu não tenho dúvida nenhuma que deve ter muita gente no governo Lula neste momento se perguntando se continua no emprego, ou se abre mão, se vaza nesse negócio, porque é aquele negócio. Quando dá ruim desse jeito, meu amigo, a tendência é só piorar, né? Imagina-se que as sanções, o governo Lula vai responder de alguma forma. Mais uma vez, a gente vai falar sobre isso no outro vídeo, quais as respostas do governo Lula, mas certamente os americanos podem fazer muito mais coisas. Olha só o que eles estão falando aqui. Restrição de aeronaves brasileiras no espaço aéreo norte-americano. Aqui o pessoal parece que se confundiu, porque são aeronaves militares brasileiras, tá? Então aeronaves militares brasileiras não poderiam entrar no espaço aéreo americano, não aeronaves civis. Aeronaves civis não teria problema, pelo menos é o que está dito no comunicado do Trump. Mas o pessoal falou aqui como se fosse qualquer aeronave, inclusive da TAM, da Gol e não sei o que lá. Não, não é bem isso, tá? É só aeronaves estrangeiras. Mas aí, só aeronaves militares. Então o Brasil, se quiser, por exemplo, mandar um avião para consertar alguma coisa nos Estados Unidos, não vai poder não, tá? Isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa ruim. Muita coisa acaba sendo feita lá nos Estados Unidos, né? E por que eu digo que isso aqui é preocupante? Do jeito que eles colocaram aqui na CNN, se mesmo aeronaves civis forem proibidas, é muito provável que o Brasil proíba também as americanas. E aí o que acontece? Você que está esperando para sair do Brasil mais adiante, talvez mais adiante não consiga. Olha o que aconteceu na Venezuela. Na Venezuela,
não tem mais muito como sair de lá não. Tem que, o máximo que você pode fazer é tentar atravessar a fronteira com a Colômbia e lá da Colômbia ir para os Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente vai ter a mesma opção, ir para a Argentina e da Argentina ir para os Estados Unidos. Mas a tendência não é boa, né? Tempos muito duros virão aqui no Brasil, tá? Com cerco a Bolsonaro e sanções contra Moraes, margem para negociação entre Brasil e Estados Unidos é mínima, é o que diz o especialista da FGV, né? Ou seja, a menos que o Brasil reconheça que está errado e que tem que soltar Bolsonaro mesmo, que não tem nada contra Bolsonaro, a menos que faça um gesto nesse caso, e eu já expliquei que eles podem fazer esse gesto mesmo sem o Lula e o STF terem que admitir que estão errados, eles podem simplesmente deixar dar o sinal verde para o Congresso aprovar a anistia, uma anistia ampla e restrita, e podem ficar calados, não, criticar muito, criticarem o Congresso, não, que Congresso que absurdo, soltou o Bolsonaro e coisa e tal, mas deixar a coisa seguir de forma que sinaliza o fim dessa repressão contra Bolsonaro, é um primeiro passo para resolver esse problema. Eles têm meios de resolver esse problema, tá? Porque realmente a negociação não vai ter, tá? Aqui, ó, a embaixadora brasileira, ela estava de férias, né? Aliás, como é que pode, né? Tava de férias. No meio dessa confusão toda, a embaixadora brasileira de férias, estava curtindo uma prainha e coisa e tal. Assim, é lógico, ela tem direito a férias, né? Mas imagina-se que no dia 9 ela já deveria ter voltado de férias, né? Porque, né, com essa lambança toda aqui, evidentemente que o Brasil precisaria de uma embaixadora lá nos Estados Unidos, né? Ela voltou e procurou o Departamento de Estado lá dos Estados Unidos para tentar reverter a questão dos vistos, né? Em cima da... Não, não faz isso dos vistos, não, porque não sei o que é lá, foi lá para conversar e coisa e tal, e ela não foi recebida. Disseram para ela que era tarde demais para procurá-los. Conversa com Paulo Figueiredo e com Eduardo Bolsonaro, quem sabe sai alguma coisa mais para frente. Agora já era. Então, realmente, eu acho que não vai ter negociação nenhuma. Ou seja, ou o Brasil cede, e de novo, eles vão ceder como? O Alexandre de Moraes vai continuar dizendo, não, que Bolsonaro, golpista, e não sei o que lá, e não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, mas o Congresso aprovou a anistia, não posso fazer nada, então deixa a anistia para lá e pronto. E é uma maneira de resolver a coisa, né? Aqui, ó. Mais do que isso, na decisão que mandou botar a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, o Alexandre de Moraes escreveu isso daqui, ó. Demonstra que jamais faltou coragem de seus membros para repudiar agressões contra os inimigos da soberania nacional, democracia e Estado de Direito. Sejam inimigos nacionais, sejam inimigos estrangeiros. Ou seja, ele está chamando os Estados Unidos de inimigo, né? Eu não sei se o Alexandre de Moraes está ciente da repercussão diplomática desse tipo de coisa, mas eu tenho certeza que o pessoal alertou a ele lá, alertaram ao pessoal da Casa Branca que o Alexandre de Moraes já decidiu que os Estados Unidos é inimigo do Brasil, né? Agora as consequências disso vai ser sofrida por todos os brasileiros. Todo mundo que achou que ia conseguir anular o Bolsonaro para botar lá o PSDB de volta no poder, botar a centro-esquerda de volta no poder, esse pessoal agora vai pagar caro, né? Junto com todos nós, infelizmente, né? Vai pagar caro por essa lambança de tirar o Bolsonaro a qualquer custo aqui no Brasil, né? Então aqui, ó, o judiciário brasileiro começou a considerar autoridades americanas inimigos do Brasil. É isso daí, olha só que coisa, olha em que posição que está o Brasil. Tem negociação nisso daí? A essa altura, a menos que a Câmara dos Deputados vote anistia e o pessoal fique quieto justamente por expectativa de que isso fique melhor, eu não vejo nada. A outra alternativa é o pessoal que está ligado a esse governo começar a seguir o senhor aqui da CVM renunciando no meio do caminho, porque vai dar ruim para a galera toda, vai dar ruim para todo mundo do governo Lula. Lembra? Quando eles fizeram isso lá na Nicarágua, foram 100 políticos. Foi uma pancada de políticos, juízes, ou seja, o número pode expandir muito ainda, o número de pessoas implicadas nessa medida aqui no Brasil. E não vai ter conversa, né? Não tem como voltar isso daqui, né? O pessoal está levantando aqui que um fator complicador na briga entre Estados Unidos e Brasil é o poder único da Suprema Corte brasileira. Não existe nada no mundo como a Suprema Corte brasileira, o poder que a Suprema Corte tem. É lógico, por quê? Porque o que aconteceu aqui no Brasil, como eu expliquei para vocês, é que a esquerda perdeu o poder nas urnas e apelou para a Suprema Corte. Botou a Suprema Corte como supremos ditadores. Eles deram para si mesmo o poder de controlar todo o país. E a imprensa foi nisso e todo mundo deixou, e o Congresso deixou também. É isso que está errado. A Suprema Corte não deveria ter esse poder todo aqui, ó. A Suprema Corte pode abrir investigações, não deveria poder, tá? Não deveria poder. Mas deixaram abrir o inquérito das fake news, agir como uma corte para julgar políticos, como juízes unitários têm poderes imensos e coisa e tal. Então o que eles estão dizendo aqui é que esse é o problema do Brasil. Acertaram em cheio. A Suprema Corte precisa ser contida, né?
Então esse é um problema. E o pessoal está colocando aqui, o Brasil está jogando um jogo perigoso com líderes mundiais, isso arrisca afundar o país completamente, e tudo isso com o interesse de conseguir criar um inimigo externo para ter chance nas eleições de 2026. Então o pessoal está sabendo aqui da parada, né? Então, e por outro lado, os Estados Unidos buscam fazer do Brasil um aviso. É aquilo que eu falei desde o início. Essa coisa toda que os Estados Unidos estão fazendo com o Brasil é muito mais um recado para a Europa do que para o Brasil propriamente dito. O Brasil é um país importante, tá? Não tenha dúvida, a gente tem um mercado grande, coisa e tal, produzimos muitas coisas aqui, mas não são tão relevantes assim para os Estados Unidos. A grande questão nessa história toda é que a Europa está querendo isso também. E o pessoal lá nos Estados Unidos sabe que a Europa tem uma ligação muito grande com o Brasil, né? A esquerda europeia, a aristocracia socialista europeia, também tem muita ligação com a aristocracia socialista brasileira. E os Estados Unidos querem fazer do Brasil um exemplo da Europa, para a Europa não seguir neste caminho. Que caminho que é esse? Censurar redes sociais, botar impostos em mídias sociais, botar impostos em empresas americanas, se alinhar com países ditatoriais e coisa e tal. Então esse exemplo que o pessoal está fazendo do Brasil tem esse objetivo nesse caso, né? Por mais que é lógico, não, eu sei que o Trump quer também ajudar o Bolsonaro, quer também resolver o problema dos direitos humanos aqui no Brasil, mas vamos combinar. O problema de direitos humanos no Brasil sempre teve por aqui e os Estados Unidos não intervinha muito nisso, né? O grande ponto é esse. O mundo está vendo a esquerda perder força e a direita ganhar força no mundo inteiro. Mas a esquerda está resistindo via judicial, resistindo no Brasil, resistindo na Europa. E o que os Estados Unidos quer fazer é isso, quer dar um aviso para esse pessoal que, olha só, a esquerda tem que abrir mão, deixa para lá, vocês perderam. Vai fazer outra coisa da vida, e quem sabe daqui a alguns anos volte a ser político, né? Volte a ter chance na política, né? Aqui, ó. O Matt Scalp, que é o presidente do CEPAC, que é aquele grupo de direita lá nos Estados Unidos, alertou sobre a ameaça global à soberania e usou o Brasil como exemplo. Vejam o que está acontecendo nas ruas do Brasil. Ou seja, isso daqui é justamente, mais uma vez, o pessoal criticando o que acontece no Brasil, usando o Brasil como um exemplo para o esquerdismo no mundo, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.